Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor. Hoje vou conversar com o professor cientista Luiz Carlos Ribeiro. Professor esse que tem feito um trabalho importantíssimo para o Brasil, despontando o Triângulo Mineiro para o mundo, com uma ação de paleontologia e descobertas que tem não só reverenciado a nossa região como um berço de dinossauros, como também demonstrado a importância da geologia para o processo científico de consolidação do Brasil como uma nação que busca nas suas raízes a fase de crescimento. Bem-vindo, professor, que bom que o senhor está aqui para a gente bater um papo. É um prazer todo meu. Essa vontade hoje de transformar o Brasil também nesse celeiro de ciência é algo que foi desenvolvido a partir de um processo, às vezes até provocado, né? O senhor é um desses expoentes e, como pioneiro, já tirou muito dinheiro do bolso para manter as escavações, para manter as equipes trabalhando, para não deixar que essa vontade de que a ciência permanecesse morresse diante da falta de investimentos. O senhor já se arrependeu disso? De maneira nenhuma. Eu acho que toda a dedicação, todo investimento em prol da ciência, da educação, é uma coisa que transforma a realidade, transforma o país. Eu acho que a gente veio a esse mundo e com uma missão, a minha percepção é essa. Eu acho que ninguém pode passar sem deixar um rastro de ter deixado algo positivo para a sociedade. Então eu consegui fazer isso através dos trabalhos de geologia, de paleontologia, e eu acho que me sinto ainda mais feliz com as ações minhas aqui durante esses 20 anos frente aí ao Museu dos Dinossauros, que me deu uma satisfação muito grande de tanto mostrar a geologia, que era uma ciência de poucos na nossa região, pela pouca tradição minerária do Triângulo Mineiro, e a paleontologia colocando Uberaba no cenário praticamente internacional da informação científica. Professor, o senhor tem família aí ligada, né, à produção rural e há uma informação de que o primeiro fóssil localizado nessa região foi descoberto na fazenda do seu bisavô. Na época o senhor ainda um meninote, não tinha muita consciência do que era aquele trabalho e já se encantou pela ideia de poder estudar mais. Quando decidiu, orientado pela família, fazer vestibular, fazer uma profissão como geologia, que não é muito comum, e o senhor pensou em trabalhar com isso, como foi para o senhor, na época, ter essa decisão firme de acreditar numa profissão que poucos acreditavam? Olha, como você disse, eu sou de família de tradicionais fazendeiros, criadores de zebu, e realmente o primeiro fóssil de dinossauro que aconteceu ao acaso na região de Mangabeira, essa ocorrência era literalmente dentro da fazenda do coronel Zé Caetano, que era o meu bisavô, né? Isso em meados de 45. O que me chamou a atenção para a geologia foi uma visita a Peirópolis, ao seu Langerton. Eu tenho um tio, que é o José Hamilton Ribeiro, que é um jornalista famoso, e que praticamente vinha todas as férias aqui escrever seus diversos livros. E recebia colegas ilustres, um deles, o reitor da USP, Roberto Leal Lobo, e que, num certo dia, estavam lá sem meio o que fazer, e falaram, vamos a Peirópolis conhecer algo diferente. Luiz, você tem aí 14 anos, isso pode te dar uma informação para o futuro. E fomos lá, visitamos a coleção, passado 3, 4 anos, eu me vejo perante a véspera vestibular, fazer o quê? Eu não gostava das profissões tradicionais, medicina, engenharia, odontologia, né? O convencional que a população de Uberaba. E aí, trocando ideias, o tio Zé falou, olha, você se lembra da visita em Peirópolis, daqueles fósseis? Por que não fazer geologia? Até nesse momento eu acho que o Zé Hamilton não estava muito esclarecido do que era bem geologia e a relação da geologia com a paleontologia. Mas eu não tinha onde buscar, veja bem, isso em 1986, 85, não, desculpa, 1976, 75, eu tive que ir à Barça, que era o compêndio, todo mundo tinha, né, as famílias, buscar o que era a atribuição de um geólogo. Então li aquilo, tentei alguma informação, não existia internet, não existia esse volume de informações, e entrei para fazer geologia na UFMG em 80. Meio sem rumo, sem saber o que era. Os 2 primeiros anos, muita física, muita matemática, química, físico-química.
mas tão logo entraram as disciplinas específicas, eu comecei a tomar amor e realmente hoje uma das paixões da minha vida é a minha profissão, a geologia, e posteriormente eu acabei me tornando paleontólogo, porque não existe curso de graduação em paleontologia, a gente tem que fazer a pós-graduação. E eu acho que ter o primeiro fóssil na fazenda, ter a visita em Peirópolis, parece que a coisa conspirou. Eu não estou, parece, ao acaso em Peirópolis há 20 anos. Parece que tem uma história levando a essa situação. Professor, e além dos dinossauros tão famosos, né, o ouro tão conhecido que destacou o Brasil no mundo inteiro, petróleo que a gente vê aí, né, a busca incansável por todo esse recurso tão importante para a humanidade, o que mais encanta o senhor nessa busca em terrenos, em locais onde o olho ainda não alcança? Olha, a busca, eu acho que no universo da pré-história, no universo de tentar reconstruir as passagens por essa terra que tem 4,6 bilhões de anos, como foi a evolução do planeta, como a vida apareceu, como ela se evoluiu, e conhecer mais a fundo o contexto local de Uberaba, que são as rochas do chamado período Cretáceo, ou seja, rochas que têm entre 72 e 65 milhões de anos, vasculhar essas rochas e ver que tipo de vida viveu aqui, como eram os ecossistemas, como era o clima, a vegetação, né? Esse tipo de coisa, desvendar o passado e trazer isso à luz do conhecimento moderno, isso para mim me dá muita gratidão. Eu sinto que eu contribuo, de certa forma, é uma contribuição pequena, porque é um universo muito grande, se você olhar, tem milhares de pessoas fazendo isso no mundo, mas eu sinto que a parcela que é dada por nós aqui, através do Museu dos Dinossauros, que hoje é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela, de certa forma, ela é um foco de luz e ajuda a clarear um pouco essa imagem desse passado profundo da vida do planeta. Professor, fazendo uma analogia a essa busca que é permanente na sua vida, e claro que a gente não vai fazer conjunturas aqui, né, irresponsáveis, mas estudando as civilizações e as espécies que não resistiram às mudanças no planeta e vendo aí as correntes que falam da extinção da espécie humana, dos perigos com a falta de preservação para que essa espécie possa sobreviver bem nesse planeta, o que o senhor pensa sobre isso? A gente corre mesmo tanto risco de deixarmos de existir? Olha, Fabiana, a paleontologia tem vários focos. Um dos focos dela é compreender esses processos de extinção em massa. O que é uma extinção em massa? É uma perda de vida além da perda normal, porque ao longo do tempo geológico, a vida se perde, se recria constantemente, mas tem alguns momentos em que a taxa de mortalidade é muito além da taxa normal, que a gente chama de extinções em massa. O planeta, já existiram, no planeta pelo menos, 5 grandes extinções, chamadas mega-extinções. Existiram mais outras dezenas de extinções. Mas isso eu acho que ajuda a gente, como paleontólogo geólogo, ajuda a gente ter essa percepção que o planeta ele praticamente um determinado espaço que tem que ter um cuidado muito especial com ele. Que independente do homem, a ciência mostra, através dos registros paleontológicos, que as extinções são processos naturais. Só que a partir da Revolução Industrial, com a busca incessante por produtos, pelo consumismo desenfreado, com não pensar nas gerações futuras, levou o homem a um consumo de matéria-prima, de bens, de recursos naturais e que tem esgotado o planeta. E isso tem mexido com tudo do planeta, ou seja, a mineração descontrolada. Por isso, a preocupação hoje dos órgãos ambientais de fazer os estudos de impacto. Por quê? Porque o homem tem sido, na verdade, o meteoro, numa analogia com a extinção dos dinossauros, o protagonista maior do que muitos de 8 em 10 estudiosos acreditam que nós já estamos vivendo uma outra mega extinção e que, se isso não for revertido, o homem vai ser varrido do planeta. Daí a preocupação com os programas educacionais, com a questão da educação ambiental e com os cuidados do meio ambiente em todos os sentidos. Eu acho que o homem precisa acordar para ver que o planeta se regula, mas o homem aí ele está sendo um fiel
da balança no sentido contrário, ele está desregulando o processo natural. Daí a preocupação em manter esse ritmo de forma sustentável. Professor, o senhor faz parte da rara porcentagem de cientistas no Brasil que mantêm-se firmes apesar da falta de estrutura, muitas vezes de reconhecimento, de investimento orçamentário, muitas vezes assim é mesmo só ali na garra. Eu me lembro muito do professor Aloysio da UFTM, né, quando estava estudando Chagas, que eu ao entrevistá-lo ele tinha apenas um equipamento para poder fazer investigações, mapeou a doença de Chagas no Brasil inteiro e descobriu realmente possibilidades de cura. E eu vejo que o senhor é um desses expoentes também, ao trabalhar essa identidade, mostrar o interior, esse valor todo que aqui reside. Agora, qual que é o seu diferencial, professor, já que o senhor conseguiu popularizar a sua ciência? Porque os cientistas guardam muito lá dentro do laboratório as suas conquistas. E o senhor encontrou maneiras de transformar aí todos os achados em modos de que as pessoas possam estar perto, ver, entender. Qual que é o seu diferencial? Por que o senhor popularizou a ciência? Olha, a primeira coisa, eu sou uma pessoa determinada, por isso que eu estou insistindo e teimoso, para não dizer, nesses 20 anos. Você até tem acompanhado na sua carreira de jornalista todas essas interfaces, essas dificuldades. Agora, eu acho o seguinte, a ciência, ela tem que servir a sociedade. Eu acho que, às vezes, vários colegas vão ficar chateado com a minha fala agora, mas eu assumo sem receio nenhum. Eu acho que as ciências que não servem à sociedade é uma ciência capenga, vesga, desfocada. Eu acho que isso que você disse, publicar os artigos em papers, em journals, levar para a comunidade científica e concentrar toda essa informação num âmbito muito restrito, eu acho que não é o papel do pesquisador em si, de uma visão mais ampla. Eu tenho uma visão de que essa informação, fechada às vezes por alguns pesquisadores em 4 paredes, no meio essencialmente universitário, ela tem que ser levada à população. A socialização da informação é importante. Um exemplo, você busca hoje num livro de ensino médio sobre o conteúdo e informações sobre paleontologia. Não existe. Por quê? Porque os pesquisadores não fazem publicidade das descobertas. E isso a gente tem aprendido muito com o pessoal do Rio de Janeiro. Eu tenho como referência o professor Ismar Carvalho, que para mim vamos falar, a minha referência na paleontologia nacional, e ele faz muito bem isso, transformar essa informação árida dos esqueletos, dos ossos, com a ajuda do paleoartista, numa escultura, num cenário, numa reconstrução em vida. Isso eu acho que é fundamental. É assim que a sociedade vai perceber na paleontologia uma ciência diferente, uma ciência que ela pode tocar, que ela pode aprender, porque se ficar só em papers, principalmente escritos em inglês, quantos cidadãos brasileiros ou uberabenses vão ter acesso a essa informação? Então, transformar, como o caso que a gente fez ontem, de um amontoado de ossos do Eremotherium laudilardi numa reconstrução em vida de 3,5 metros. Eu vi hoje pela manhã, tiveram lá mais de 500 crianças, e eu parei o que estava fazendo, peguei minha máquina fotográfica, fui fotografar. É um orgulho muito grande ver lá 300 crianças ao lado, vendo uma pessoa falar sobre aquele bicho gigante que viveu aqui até 15 mil anos atrás. Eu acho que se não fosse esse elemento de transformar através de dar vida, através das reconstruções, essas crianças nunca iam ter a chance de conhecer isso e o turismo que movimenta a economia de Peirópolis não aconteceria. Ou seja, Peirópolis está inteiramente associado ao geoturismo. É a paleontologia que fomenta a economia. Eu fiz um trabalho, inclusive vai ser publicado, vai ser um motivo da conferência, eu fui convidado pelo presidente do 22º Congresso Brasileiro de Paleontologia para falar sobre, o título vai ser a paleontologia em Peirópolis como elemento de revitalização econômica. Ou seja, eu vou mostrar o Peirópolis antes do Peirópolis atual, o Peirópolis da época da caeira, que movimentava a indústria, onde alimentava uma produção, e hoje com a paleontologia que gera
diretamente 110 empregos diretos ligados a Bacana, restaurantes. professor. Isso Então, é muito bom. é uma coisa Meus que parabéns, promove. viu? O senhor tenha sempre muito sucesso. Muito muito obrigada. Obrigada a você. A você em casa, nosso agradecimento também sempre pela audiência e até o próximo DNA.